Pastor Gabriel, por favor. Bom dia, amados. Quero cumprimentá-los com a graça, com a paz do Senhor Jesus. Fica aqui. Aproveitar que o Sérgio está aqui. Nessa viagem que ele fez para os Estados Unidos, ele também teve uma experiência. Ele foi numa lanchonete, pedir para um café da manhã. E ele chegou assim para o garçom: tem eggs? O garçom: sure. Ele falou: fiquei satisfeito. Ele me entendeu. Daqui a pouco chegou com a bandeja, com 10 ovos para ele. Brincadeira. Tem, né? Glória a Deus. Obrigado, amados. Mas é muito bom estarmos de volta aqui. Ficamos uns dias fora. Confesso que estávamos com saudade de todos. Já vimos alguns no retiro, mas outros ainda não tínhamos conversado. Foi um tempo bom também. Tivemos uns dias ali, cumprindo uma etapa na nossa vida, na vida do nosso filho. Foi algo muito bom mesmo. Agradeço a Deus pelas orações de cada um de vocês, porque foi algo que glorificou o nome do Senhor Jesus. Então, agora estamos de volta para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas aqui. E nessa manhã eu quero compartilhar algo ao coração de vocês, uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. E eu queria que você abrisse a tua Bíblia, se você trouxe, ou o seu aplicativo, para que a gente possa ler um texto da Palavra de Deus. Na verdade, nós vamos ler 2 versículos aqui somente. Mas eu quero deixar um desafio para que você possa ler esse capítulo e os capítulos seguintes, porque todos eles fazem parte de uma conversa de Jesus, de um bate-papo com Jesus, onde Ele traz informações tão centrais na nossa vida, tão centrais, que se a gente seguir isso que Jesus falou nesse momento, num instante ali, num bate-papo, numa conversa somente, ali Ele traz um panorama geral para a nossa vida, tudo aquilo que nós precisamos fazer, todas as coisas, como entender e como viver o Evangelho. E esse texto está no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 1. É um texto bem conhecido. Como igreja nós temos feito um estudo sobre o Sermão do Monte, e ainda não concluímos, estamos desde o primeiro semestre fazendo e não concluímos ainda, porque é muita informação, tem muita coisa nesse texto. Mas o texto da palavra de Deus diz assim: e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo... Vou parar aqui, para que você veja na sua casa, no seu tempo de oração, de estudo bíblico, que eu sei que você tem na sua casa, que você tem esse momento que você separa, fala assim: agora deixa eu conversar com o Senhor, deixa Ele falar comigo. Leia todos os textos que vêm a seguir, até o capítulo 7 pelo menos, se você não quiser parar, não precisa parar, pode ir até o fim da Bíblia. Mas nesse Sermão do Monte, o Senhor fala coisas preciosas. Ele diz que ele estava vendo as multidões, ele viu a multidão, ele se assentou com eles e começou a ensinar. Jesus começou a ensinar as pessoas que estavam ali. Amados, é algo precioso, o ensino é algo precioso. E o problema é que, atualmente, as pessoas não querem ser ensinadas. Todo mundo se acha o dono da razão, se acha o tal, eu sei tudo, eu posso ensinar, mas não quer ser ensinado. Como que pode alguém querer ensinar uma pessoa sem antes aprender, sem antes ter sido ensinado? Não tem como fazer isso. Essa semana nós tivemos o dia dos professores. Quantos professores temos aqui? Olha, um bom número. Professor da escola dominical, enfim.
aonde você tem a oportunidade de ensinar alguém. Eu quero parabenizar a todos os professores, é uma categoria, uma classe muito especial, que devia ser muito mais honrada. Eu creio que nós falhamos muito ao não reconhecermos e não honrarmos aqueles que ensinam, aqueles que se dedicam ao ensino. Aliás, a Bíblia diz, no livro agora não lembro se é 2 Timóteo, ele diz assim: digno de dupla honra são os que ensinam. Ou seja, não é só a honra, é muito mais do que isso, é uma porção dobrada. Amados, e Jesus, ele se dedicava ao ensino. Ele não perdia uma oportunidade de ensinar algo para as pessoas. Por isso, os seus discípulos o chamavam de Rabi. Rabi significa mestre. Eles reconheciam nele. Ele é um mestre. Ele conhece, ele sabe o que ele está falando, ele sabe o que está ensinando. Ele não está ensinando de qualquer jeito, não é só para enganar, só para passar. Não, eu já passei o conteúdo, agora se virem, vocês vão ter que... Não, ele ensinava de uma forma diferente, ele ensinava com profundidade, ele ia lá no fundo da matéria e transmitia tudo isso. Mas Jesus é o nosso mestre. Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso modelo para todas as coisas. Livro de Mateus 23:1 diz o seguinte: Então Jesus disse à multidão e aos discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Moisés representa aqui a figura da lei, aquele que estabeleceu todas as leis. Jesus prossegue dizendo assim: obedeçam-lhes e faça tudo o que eles dizem a vocês. Jesus está dizendo assim: está vendo essas pessoas que estão sentadas nessas cadeiras como mestre? Obedeçam tudo o que eles dizem a vocês, todas as coisas que eles estão dizendo. Mas, tem como projetar isso aí? É até bom acompanhar. Mateus 23, a partir do 1 ali. Mas não façam o que eles fazem. Olha o alerta de Jesus, diz assim: faça o que eles estão dizendo, faça o que eles estão ensinando, mas não faça o que eles estão fazendo. Não faça o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles ensinam uma coisa e fazem outra. É isso que Jesus está falando. Ele fala assim: tem pessoas que assumem uma posição de mestre, querem ensinar, querem mostrar para as pessoas como fazer, e eles ensinam o certo, mas fazem o errado. Não siga o que eles fazem, não pratique o que eles pregam. Eles atam um fardo pesado e colocam no ombro dos homens. As pessoas saem com peso. Mas a palavra de Deus não traz peso. Diz assim: as pessoas ouvem aquilo e saem com peso, não conseguem mais andar, elas se arrastam. Mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Não levantou um dedo. Impressionante o que Jesus está reportando, o que Ele está trazendo, o panorama, as coisas que Ele observou, que Ele viu acontecendo. Jesus sabe de todas as coisas, todas elas. E continua Jesus dizendo: tudo o que fazem é para serem vistos, eles só querem ser admirados. Eu sou mestre porque eu estou aqui na frente, todo mundo olha para mim, eu sou o centro das atenções. Que coisa boa! É isso que Jesus está dizendo aqui. Eles fazem seus filactérios bem largos. Filactérios é aquelas caixinhas que eles colocam na testa, no braço. Eles assim, eles fazem bem grande para que todo mundo veja. Ali dentro tem textos da palavra de Deus. Eles assim, porque era para dizer que a palavra está na minha mente, está em mim, está na minha força, no meu braço. Eles assim, eles fazem isso bem grande, que todos vão olhar e aquilo chama atenção. Era quase um chapéu cheio de textos ali. Diz assim, isso eles fazem. E as franjas das suas vestes bem longas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados na praça e de serem chamados de mestres.
Jesus está fazendo uma posição, uma colocação, ele está dizendo assim, tem pessoas que querem ser chamadas de mestres, mas não querem ser ensinadas, não querem aprender. Aliás, sabem a teoria, mas a prática não. De que adianta a teoria sem a prática? Ser um bom teórico. Eu conheço a Bíblia inteira, eu já li a Bíblia 10 vezes. Mas eu não pratico nada do que ela fala. Isso não adianta. Nós precisamos ler sim, precisamos conhecer sim, mas colocar em prática. E diz assim, aí você começa a assumir uma posição daquele que ensina, uma condição de mestre. E nós devemos aprender com o ensino de Jesus. Temos que aprender com o ensino dele. Todas as coisas que ele ensinou. Amados, Jesus ele ensinou e ele viveu tudo que ele ensinou. Todas as coisas. Tudo que Jesus ensinou, ele viveu. É assim que nós devemos fazer. No entanto, muitos só querem assumir a função, o status, o cargo, mas não querem ensinar. Na verdade, preferem ditar regras. Vão ditar regras, vão estabelecer coisas, vão criar coisas, mas não trazer aquele ensino em cima da palavra, o ensino bíblico. Amados, tantas coisas a gente ouve tantas coisas. E eu falo assim, mas de onde que esse pessoal tira tudo isso? Aonde que inventa tanta coisa? Como igreja, às vezes como pessoa mesmo, tem gente que fala assim, não, você tem que ter uma cobertura espiritual. Você tem que ter cobertura espiritual. Se você não tiver cobertura espiritual, você está fora. É porque não sei o quê, porque tem que ser assim. Tem pessoas que estão desguarnecidas de cobertura espiritual, por isso que você está sofrendo. E ainda usa uma base bíblica para isso. Eles dizem, aquele texto de Hebreus que diz assim, obedeçam os seus líderes, submetam-se à autoridade deles. Submetam à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso. E isso será proveitoso para vocês. Claro que existe esse princípio, existe a obediência. Nós devemos obedecer. Existe esse conceito, e a obediência é algo inerente a nós. Existe o princípio de autoridade, e a autoridade deve ser observada. Nós devemos observar, devemos respeitar a autoridade. Precisamos respeitar. Mas a gente tem um costume de não respeitar autoridades. Nessa viagem a gente estava passando por uma rua. Aliás, foi interessante porque a gente estava na estrada e passando perto de uma cidade bem conhecida, porque ali tem aquelas escadarias, conhecida agora como escadaria do rock, né? Do rock Balboa. Eu falei, vamos parar lá. Eu quero parar, eu quero conhecer esse lugar. Eu quero subir aquela escadaria correndo, e consegui. Num pique só. Eu cheguei lá em cima, a língua estava para fora, mas eu fiz. Só que esse lugar é conhecido agora como a escadaria do rock, mas ali foi escrita a Constituição dos Estados Unidos, a Declaração de Independência. Coisas fortes naquela nação foram feitas ali. Hoje é conhecido como escadaria do rock, perdeu um pouco, né? Mas é um lugar bem conhecido. E eu estava no trânsito ali, meio que tentando conhecer o lugar, acertar o lugar. E de repente eu vi que o sinal ficou amarelo. E eu parei. Primeira coisa que eu vi, parei o carro. Mas na hora, já veio uma buzina atrás de mim, o cara me ultrapassou pela direita, eu falei, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa errada? Todo mundo já se incomodando comigo aqui, já estou atrapalhando o trânsito. Mas o cara passou, ele furou o sinal, e já veio o carro da polícia e mandou encostar. Bem na minha frente, assim, 10 metros. E eu não tinha visto o carro da polícia, não sei de onde que surgiu aquele carro da polícia. Mas em um segundo, já encostou ali. Parecia que ele estava só esperando aquilo acontecer. E eu falei assim, nós temos que aprender a observar as coisas. A observar as regras, a obedecer. A gente vai tendo um costume de fazer. E ainda eu fiquei com o pensamento, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu não devia ter furado? Porque daí o de trás estava se incomodando comigo. Não.
Isso deve acontecer, nós devemos entender esses princípios e caminhar com isso. Mas eu estava falando sobre cobertura. A cobertura é o seguinte: muitas pessoas dizem, não tem cobertura, você está... Mas o que Jesus ensina? Vamos buscar o que Jesus ensina então. Se nós precisamos de uma resposta, é com Jesus. João 16:13 diz o seguinte, aqui é Jesus falando. Eu gosto da Bíblia impressa, que tem todas as frases de Jesus em vermelho. Eu gosto muito. Eu tenho lá em casa algumas Bíblias assim, e tudo que Jesus falou está em vermelho. E essa é uma das frases. Jesus fala assim: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Quem que nos guia? O Espírito Santo. É Ele quem nos guia. Então Deus diz assim, não, tem que ter alguém que guie você, a tua igreja, a tua vida, porque senão você não vai conseguir fazer. Quem que guia a minha vida? O Espírito Santo. Ou o Espírito Santo fala conosco, ou não vai acontecer nada. Nós vamos nos expor à palavra, ouvir a palavra, e não muda a nossa vida. Não foi o Espírito Santo que falou, queridos. Se o Espírito Santo falar, muda a vida. Por isso tem muita gente que está há anos na igreja, anos, e não muda a vida. Mas ele tem cobertura. Que cobertura é essa? Chocolate, morango, sei lá o quê. Mas não é a orientação do Espírito Santo. Não é. Amados, é Ele que nos guia. Por isso eu preciso buscar a Ele. Eu preciso buscar o Espírito Santo. Senhor, fala comigo. Me mostra. E Ele vai mostrar tudo. Até a hora que você tem que parar o carro. Assim, pare. Não faça isso. Tudo. Todas as coisas. É impressionante. Ele é o nosso guia. Ele está disponível para cada um de nós e para todos nós. Não é para um. Não tem um que é privilegiado. O Espírito Santo fala comigo. Venha para mim para ouvir aquilo que o Espírito Santo fala. Por quê? Ele fala comigo também. Ou ele não fala com você? Ele fala. Talvez a gente não observe. Talvez a gente não repare quando ele está falando. Mas que ele fala, ele fala. Isso é certo. Ele sempre vai alertar. Sempre, em todas as coisas. Amados, só que esse texto fala que as pessoas que colocam esse peso e querem trazer para si todas as coisas, como que se todos tivessem buscar com Ele. Jesus diz, não, é o Espírito Santo que vai orientar vocês. E tem pessoas que querem ser maior que Jesus, no sentido errado. E querem que vá buscar neles. Amados, não é dessa forma. Eles não prestam atenção nesse texto, porque o texto diz assim, vocês devem fazer isso como aqueles que devem prestar contas. Todos nós vamos prestar contas. Os líderes vão prestar contas. Todos prestam contas. Maridos, só vocês, maridos. As mulheres fecham os ouvidos. Vocês vão ter que prestar contas das suas esposas. Vocês terão que prestar contas da sua esposa. A esposa não está sujeita ao marido? O marido exige muito aquela condição. Não, você tem que ser submissa a mim. Por quê? Porque você vai prestar contas da sua mulher. Pais, vocês vão prestar conta dos seus filhos. Vocês irão prestar contas. Todos nós. O texto diz, Jesus falando, ele diz assim, sujeita a Ele, porque eles têm que agir como aqueles que vão prestar contas. Todos nós vamos prestar contas um dia daquilo que fizemos. Todas essas coisas. É assim que funciona. Os líderes dos seus liderados vão prestar
contas. É dessa forma. Eu sei que existe o livre-arbítrio. Eu sei que existe a escolha pessoal de alguém, mas nós vamos prestar contas. Por isso precisamos ensinar, precisamos buscar. Mas quem nos guia é o Espírito Santo. É Ele quem nos guia, é Ele que mostra o caminho, é Ele que nos ensina. Vamos aprender com Ele. É dessa forma. Jesus nesse texto ele está ensinando princípios e valores eternos. Princípios e valores eternos, por isso precisamos conhecê-lo. É a introdução do Sermão do Monte, é o comecinho, nós lemos aqui, é o comecinho do Sermão do Monte. Jesus está ensinando algo precioso aqui. Jesus está ensinando que a moral está acima da lei. A moral está acima da lei. Muitas vezes nós nos preocupamos muito na lei, queremos conhecer a lei, e se cumprirmos a lei já é o suficiente. Mas, amados, onde tem muita lei, tem pouca moral. Porque eu só vou fazer o que é o necessário. Que nem do filme lá, somente o necessário, a musiquinha lá. Mas as crianças entendem mais essa musiquinha. Mas é dessa forma. Mas quanto mais leis nós tivermos, menos moral. Menos moral. A nossa moral fica pequena. Enche de lei. Eu falei aqui da Constituição dos Estados Unidos. É uma Constituição escrita há, 200, 300 anos atrás. Nunca mexeu, nunca mudou. Nós já tivemos 9, já estão querendo mudar de novo. Para pôr mais, é maior, com mais leis, com mais regras, estabelecer sobre tudo. Quanto mais lei, menos moral. Nós precisamos dar valor para a moral. Isso precisa ser algo nosso. É isso que Jesus está ensinando. Se a moral é elevada, não precisa de lei. Eu nem preciso da lei, eu faço e pronto. Eu já sei como é que é. No entanto, a gente é tão apegado às leis. As leis é que nos guiam em todas as coisas. Você já pensou por que você faz algumas coisas e outras você não faz? E você olha para a pessoa que está do teu lado e ela não respeita as mesmas coisas que você respeita. Não tem valor, não tem significado. Por que isso? Por que essa diferença? Por que essa variação? Para algum é importante fazer, para o outro não é. Um tem que fazer e o outro está liberado para fazer de outra forma. É por causa da lei? Ou é por causa da moral? O que regula a tua vida? Você faz as coisas por causa da lei? Ou porque a tua moral não permite? Mas é isso que a gente tem que botar em questionamento quando a gente vê essa aula de Jesus. É uma aula, ele está dando uma aula profunda, uma aula de um grande mestre. A gente tem que ouvir essa palavra e entender aquilo que ele está falando. Jesus está falando ali tanto da lei como da moral. Ele menciona a lei, mas ele menciona a moral. Quanto mais leis são impostas, mais a moral fica num segundo plano. Se tiver muita lei, a moral fica no segundo plano. O livro de Gálatas fala o seguinte, Gálatas 3:24. Assim, a lei foi o nosso tutor. A outra tradução diz nosso aio. Não alho, mas aio. Foi o nosso aio. É o nosso tutor, o nosso guia. A lei foi o nosso guia até Cristo. A lei era até Cristo. Para dar uma linha, para dar um rumo. Para ser um tutor. Quem é o tutor? Aquele que cuida de uma criança. É isso. Para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor.
Não precisa da lei. É isso que Jesus está falando. Não precisa mais da lei. Só que daí nós entendemos que não ter a lei é subverter a lei. Agora nós podemos infringir a lei. Não. Não. Nós temos que ir além. É esse o ponto. Esse é o ponto. Nós temos que ir além. A lei veio para dar um rumo, uma direção. Por isso que Jesus, no Sermão do Monte, ele traz esse ensino tão precioso. Por isso que ele fala sobre lei e fala sobre moral. Mateus 5,17 diz assim: não pensem, Jesus falando de novo, não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim acabar com a lei, nem tapar a boca dos profetas. Não foi isso que eu vim fazer, mas cumprir. Eu vim cumprir toda a lei. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço. Nem uma letra e nem um tio, outra versão fala. Nem um sinal que possa mudar o sentido da lei. Porque tem muitas leis que a gente vê que elas são desvirtuadas porque, não, põe uma palavra ali, essa palavra dá uma margem a uma interpretação, e aí eu posso manipular conforme eu queira, ao meu bel prazer, aquilo que me satisfaz. Diz assim, nada, nenhuma letra, nenhum acento vai ser tirado, até que tudo se cumpra. Já cumpriu? Não, então não mudou. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, ensinar. Não é só desobedecer. Se eu ensinar também, Se eu desobedecer ou se eu ensinar errado, é a mesma coisa. É Jesus falando. Ele diz assim, ensinar outros a fazer o mesmo será chamado de menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar ensinar esses mandamentos será chamado de grande no reino dos céus. É isso que Jesus está falando. Pois eu digo, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus, se não for muito superior do que aqueles que são os doutores da lei, os mestres da lei, de nenhum modo entrarão no reino dos céus. Quer dizer, se não formos além da lei, além daquilo que a gente já ouviu, que aprendeu, nós não entraremos. Você já pensou o que é isso? Não entrar no reino dos céus. É algo forte. Normalmente a gente acha que se a gente cumprir a lei já é o suficiente, isso já me garante. Eu estou garantido, eu já cumpri, eu já fiz todas as coisas, já fiz a minha obrigação. Já fiz minha obrigação. Minha obrigação é essa, pronto. Está cumprido. Mas Jesus diz, eu não vim revogar, eu vim cumprir toda a lei. A proposta de Jesus é que a gente vá além. Que a gente possa ir além. A moral deve ser superior à lei. A moral tem que ser superior à lei. Eu não vou roubar alguma coisa só porque é proibido. Eu não deixo de roubar, eu não vou evitar de pegar alguma coisa que não é minha só porque é proibido. É porque não é meu. Na viagem, a Elisete foi fazer uma compra e foi comprar um lanche, a gente estava correndo, tudo corrido assim. Ela falou assim, enquanto você faz a coisa aqui, eu vou ali, compro um sanduíche, a gente come no carro e já vai. Eu falei assim, tá bom. Ela foi lá e saiu correndo, entrou no carro, daqui a pouco veio o rapaz, senhora. Ela falou assim, o que será que aconteceu, né? Eu falei assim, a senhora esqueceu o seu troco. A senhora esqueceu o seu troco. Amados, isso é uma coisa que nos surpreende, mas devia ser normal. Que lugar do mundo que você vai e alguém esquece o troco, esquece de pegar o troco e o funcionário sai correndo atrás, atravessa o estacionamento e fala assim, a senhora esqueceu o seu troco. A maioria vai pegar, ninguém viu, tá bom, essa aqui é a minha gratificação. Deus me ama? Não, Deus não te ama. Nessa hora Deus não te ama. Deus fala assim,
perdeu uma oportunidade. Perdeu uma oportunidade. A gente tem oportunidades. Eu não vou pecar porque é proibido. Eu não vou pecar porque não cabe a mim. Eu não posso fazer. Eu sempre lembro da frase de José. A mulher de Potifar se oferecendo a ele, tirando a roupa dele. Ele sai correndo nu. Fala assim, mas eu não posso fazer isso contra o meu Deus. Eu não posso fazer isso contra Ele. Amados, a moral precisa estar acima. Eu vi umas frases na internet essa semana, dando algumas recomendações. Eu falei assim, puxa, precisava recomendar essas coisas, mas acho que precisa. Diz assim, não fure a fila, dê lugar aos outros. Mas, no entanto, quando a gente vê na prática, no aeroporto em São Paulo, quase teve, se não tivesse o detetor de metais ali, tinha saído tiro. Porque tinha um monte de gente, uma fila enorme. Um furando a fila do outro, empurrava o carrinho, atravessava na frente. Aí tiraram ele da fila, entrou na minha frente. Entrou na minha frente. Eu falei, rapaz, de onde que você surgiu? Você não estava aqui. Daí ele fingia que ele não sabia falar português. Eu falei assim, não precisa, a tua atitude já mostra. A tua atitude já mostra. Mas, e precisa escrever, não fure fila, dê lugar aos outros. Não jogue lixo no chão. Precisa pôr uma lei para isso? Precisa escrever isso como lei? Siga as leis de trânsito. Teve uma pessoa que veio de fora para fazer um estudo numa cidade aqui do Brasil. Ele falou assim, olha, você conseguiu solucionar um problema no trânsito na sua cidade, uma cidade que tinha muitas dificuldades e tal. Nós queremos contratá-lo, o seu serviço. O senhor cobra quanto? Ele falou o preço. Ele falou, não, pode vir, pagar a passagem. Ele chegou aqui, ficou observando o trânsito. Ele falou assim, guarde o seu dinheiro. Eu falei, por quê? Não, nós queremos acertar o trânsito. Guarde o seu dinheiro. Eu já observei, as pessoas não observam os sinais de trânsito. Não tem o que fazer. Se não observa o sinal de trânsito, não tem o que fazer. Como é que vai acertar o trânsito se as pessoas não respeitam? Se for um sinal, se vão na contramão, se estacionam em lugar proibido. Ah, mas é só um minutinho. Não tem como. Nessas recomendações da internet tinha assim, confira o troco. Seja honesto. Porque conferir o troco, às vezes a pessoa está dando a mais, às vezes a menos. Confira o troco, deu a mais, espera aí, está aqui, veio errado. Não pegue nada que não seja seu, respeite todos. Seja a mudança que você quer ver. Qual é a mudança que você quer ver? Eu tenho pensado, eu tenho falado assim, conversei até no grupo essa semana, falei assim, eu queria ver mudança no nosso país. Eu queria ver mudança. Mas talvez isso tenha que ser para a próxima geração. Mas eu não gostaria que fosse para a próxima. Eu gostaria que fosse para nós. Mas Jesus traz conceitos de mudança 2000 anos atrás. E a gente não conseguiu implantar ainda. Nem dentro da igreja. Nem dentro da igreja a gente conseguiu implantar. Mas será que é possível nós mudarmos? Você acredita que é possível nós mudarmos? Alguém aqui acredita? Aleluia. Eu acredito também. Eu acredito que é possível mudar. Mas a gente precisa começar. Mas é tempo da gente deixar de ser conhecido como o país do jeitinho. Eu acho horrível quando falam, você é daquele país lá, país do jeitinho. Não, eu não sou. Eu não sou desse lugar. Eu não pertenço a esse lugar. País onde eu tenho que levar vantagem. Qual é a minha vantagem? Eu faço, qual é a vantagem que eu levo? Não. Tem que tirar isso do nosso vocabulário. Jesus, no Sermão do Monte, ele faz um alerta, ele diz assim, não faça, nem ensine isso. Não transfira isso para outra pessoa.
Muitas vezes nossos filhos fazem porque viram a gente fazendo. O dono da construtora, de uma construtora grande aí que esteve envolvida em tantas coisas, ele fala assim, eu sempre vi, o meu pai fazia, o meu avô fazia, eu fazia. Eu fazia também. Achava que era certo. Mas a gente precisa aprender para daí ensinar. Tem pessoas que acham que sabem tudo. Mas se a gente quer aprender, a gente tem que aprender com Jesus. Nesse sermão ele fala tantas coisas. Ele fala sobre o homicídio, sobre matar alguém. Jesus diz o seguinte, aquele que matar vai estar sujeito a julgamento. Matou, vai ter que ser julgado. É esse o ponto. Mas Jesus ele vai além, ele diz assim, se você insultar, se você irar o teu irmão, isso já está errado. Você também vai estar sujeito a julgamento. Da mesma forma como quem matou. Percebe como a moral que Jesus traz vai além da lei? Pela lei, só se matar. Pela moral, se você irar outra pessoa já é o suficiente. Se eu tornar o meu irmão do meu lado irado com aquilo que eu fiz, eu já vou ser julgado. Se eu insultar o meu irmão, e a gente não presta atenção. Não, eu vou caminhar com Jesus porque Jesus deixa eu fazer tudo. Será? Será? Jesus está trazendo um padrão aqui. Um padrão de vida. E Jesus ainda diz sobre isso, que vai a julgamento, ele diz assim, você não pode comprar o reino de Deus. O reino de Deus não está à venda. Não tem o que você possa pagar. Ah, mas talvez eu dê um jeitinho. Não. Não, 1000 vezes não. É dessa forma. Jesus fala sobre adultério. Interessante, Jesus fala assim, eu não tenho nenhum problema de tratar com assuntos polêmicos. Polêmicos para você, para Jesus não. Para nós, né? Polêmicos para nós. Para Jesus, não. O adultério sempre foi considerado pecado. Sempre. Sempre foi considerado pecado. Mas as pessoas começaram a dar o seu jeitinho também. É que não é só o brasileiro. Mas começaram a dar um jeitinho. A ter alguns relacionamentos sem a consumação sexual. Um beijinho pode. Um carinho pode. Jesus traz no conceito, ele diz assim, na moral, se você pensar, você já fez. Percebe como a moral vai muito mais além da lei? E a gente acha assim, Jesus revogou a lei, acabou com a lei, estou livre. Não. Eu estou livre para adorar Ele. Eu estou livre para andar no caminho dEle. Eu estou livre para andar em verdade. Não para fazer aquilo que eu penso. Mas as pessoas tentam dar um jeito. Jesus diz assim, sabe aquela olhadinha assim? Foi só uma olhadinha. Isso já é pecado. Só olhadinha? Porque entrou na tua mente. Aliás, Jesus é tão radical que ele diz assim, se você age assim, tem uma atitude, pega e tira teu olho fora aí. Acabou. Tu não vai mais olhar. Acabou o problema. Corte o mal pela raiz. Assim, evita. Evita essas coisas. Fala sobre o divórcio. Gera tanta polêmica esse assunto. Falar sobre divórcio. Jesus vem assim, o que diz a lei? A lei diz que o homem podia repudiar a sua esposa. Repudiar é deixar ir embora. Pode deixar ir embora. Vai embora. Pega as tuas trouxas e fora. A lei dizia isso. Jesus diz assim, a única exceção é por causa da relação sexual ilícita, por causa do adultério. Nesse caso, está liberado. Aquele que foi vítima do adultério está liberado até para casar de novo.
Até para ter um novo casamento. Esse é o ponto. É assim, é claro, dessa forma. E Jesus ainda diz, aquele que casar novamente com outra pessoa, a outra pessoa comete adultério junto. Não só não está livre, como transfere isso para o outro. Os dois passam a cometer adultério. Percebe que quando o pastor orienta e chega assim e fala assim, não divorcie, não faça isso. Ele não está querendo o teu mal. Ele está querendo evitar um problema. Porque o problema é o que vem depois. O divórcio, pode divorciar? Pode. Pode divorciar, só não pode casar de novo. Mas quem que fica sem casar de novo? Não, eu vou divorciar, a primeira coisa, já quero começar, já penso, agora eu estou solteiro. Vou entrar no Facebook lá, Estado Civil solteiro. Falei, mas como solteiro? Era casado, voltou a ser solteiro, não tem como. Vai ser ou divorciado ou viúvo. Solteiro não volta a ser nunca mais. Mas está lá no status do Facebook, solteirão. Não é assim. Mas Jesus, ele vem, ele fala assim, olha, não faça isso. A não ser nesse caso, é um caso extremo. Mas o ideal é que tenha o perdão e que tenha a restauração. Esse é o cenário ideal. Aí sim, aí fica bem para todos. Fala sobre vingança. Porque na época o que prevalecia era a lei de talhão. O que a lei de talhão diz? Olho por olho, dente por dente. Deu um soco, caiu meu dente aqui. Você pode ir lá e tirar o dente da outra pessoa. Não, pera lá. Enquanto eu não conseguir, talvez o meu soco não seja tão forte. Eu vou ter que dar mais soco até conseguir tirar o teu dente. Mas eu tinha direito a fazer isso. Essa é a lei do talhão. O prejuízo que te causarem, você pode fazer igual. A pessoa me causou um dano, eu posso fazer igual. Eu vou retribuir. Jesus ensina ao contrário. Ele diz assim, sabe, na lei era assim. Na moral, dá outra face. Ah, mas não é fácil. Quem falou que é fácil? Mas é o que é para ser feito. Dá outra face. Ande a segunda milha. A primeira milha era obrigação. A segunda, eu me disponho a fazer. Jesus está dizendo, vá além. A moral vai além. Além do que a gente pensa. Além do que a gente quer. Às vezes a gente nem quer isso. O amor ao próximo. A lei dizia, ame o próximo, odeie o seu inimigo. Era isso que a lei dizia, ame o teu próximo, odeie o teu inimigo. Jesus diz, ame o teu inimigo também. Como assim? Não, inimigo não, ele é inimigo. Jesus, não, amar o irmão, o amigo, todo mundo faz. Você quer fazer diferente? Ame o teu inimigo também. Fale com ele, estenda a mão a ele. Mas Deus ama todos. Indistintamente, não faz acepção de pessoas. Deus ama todos e quer todos vivendo essa perfeição. Deus te chamou para ser perfeito, sim. Deus te chamou para ter a estatura do varão perfeito, a estatura de Cristo Jesus. É isso que Deus espera de nós. Ou você acha que Deus espera menos de você? Não, isso é para outra pessoa lá, para mim não. Então eu deixo de fazer as coisas não porque sou obrigado, não porque a lei me diz para fazer, mas a minha moral não me permite. Não me permite fazer algumas coisas. Ensina como orar. Ele está ensinando tantas coisas, ensina como orar. Os doutores da lei achavam que orar tinha que ser nas esquinas, onde todo mundo pudesse me ver, eu estou orando. Olha como eu estou orando aqui, todos me veem orando. Jesus assim, não precisa ninguém te ver orando. Pelo contrário, vai lá, se fecha. Vai no teu secreto, onde ninguém te vê. E ali você vai falar com o nosso Pai, com o Pai que está no céu. Mas é desse jeito. Ele diz assim, não fique repetindo, não fique falando, achando que por isso, não. Mas converse, fale e ouça. É um diálogo, não é um monólogo, a oração não é monólogo. Tem pessoas que dizem assim, a oração é muito chato, eu não gosto de orar, porque a tua oração é um monólogo. Quando a tua oração for um diálogo,
vai ser tão bom, você não vai querer parar mais. É dessa forma, é desse jeito. Algumas pessoas ensinam que não precisa nem orar. Nós precisamos aprender a orar. Não é que não precisa orar, eu preciso aprender a orar. Aí sim. Por isso que Jesus ensina a orar. Ele ensina sobre tesouros. Não junte tesouros na terra, mas nos céus. Isso aqui na terra a traça vai corroer. A ferrugem vai acabar com isso. Os ladrões vão roubar. Vão levar. Se você ficar juntando aqui, não vai. No céu não. No céu é diferente. E Jesus diz, onde está o teu tesouro, está o teu coração. O que tem sido o meu tesouro? Onde que está o meu coração? Ali é o tesouro. Se é no dinheiro, ali está meu coração está no dinheiro. Se está num outro sentido, está no sentido de juntar nos céus, aí eu sou um abençoador. Nada é peso. Dar o dízimo, dar oferta não é peso para mim. É uma forma de abençoar. Eu quero ser assim. Alerta também contra os falsos profetas. Ele diz assim, acautelai-vos. Eles parecem ovelhas, tudo bonitinho, mas são lobos. Não são ovelhas. Vêm para enganar. As pessoas são mais enganadas do que imaginam. Normalmente somos enganados. Tantas vezes nós entramos nesse engano. Mas só que tem gente que é enganada e não se importa. Não, deixa para lá também. Amados, é engano. São os falsos profetas. Pessoas que se deixam dizer enganar. Não, mas deixa, pelo menos para mim está cômodo assim, está gostoso. Mas Jesus diz assim, é pelo fruto que você vai ser conhecido. Falamos no retiro sobre frutificar. Aliás, esse ano todo. E aliás, o retiro foi tremendo, foi muito bom. Tempo de convívio, de contato com pastores de fora. Pessoas preciosas estiveram ali. O pastor Rob, lá dos Estados Unidos. O pastor Marco, o dublador do... Aliás, tem o vídeo que o Marco fez lá e postou no Instagram? Tem? Vamos passar, vamos aproveitar e passar. Eu achei legal, porque a gente deu presente, porque a gente entrou num lugar e tinha esse perfume. E eu falei assim, eu vou ter que comprar esse negócio aqui, vou ter que comprar. E trouxemos para ele. E ele ficou tão animado, ele gravou um vídeo e pôs na internet, no Instagram. E aí algumas pessoas já entraram em contato comigo. O pastor Marco esteve na tua igreja? Eu falei, teve, foi lá no retiro. Eu falei assim, puxa, eu acompanho ele, eu sigo ele. Não tem? Então não tem. Foi engano. Mas você pode acessar no teu Instagram, ali no Facebook, você veja lá do pastor Marco Ribeiro, o dublador do Homem de Ferro. Ele pôs um agradecimento para nós como igreja, assim, bem bacana mesmo, usando a voz do Homem de Ferro. Mas é pelo fruto que nós somos conhecidos. Pelo fruto seremos conhecidos. E Jesus ainda diz assim, e haverá naquele dia. Naquele dia, Jesus diz assim, naquele dia. Algumas pessoas disseram, eu expulsei demônios em seu nome. Eu fiz milagres no teu nome também. E Jesus diz assim, eu não te conheço. Eu não te conheço. Aparta de mim, você que pratica iniquidade. Iniquidade é quando o pecado não dói mais. Quando você pratica tanto pecado que você nem liga mais. Você nem sente dor por aquele pecado. É um pecado de estimação. Aquele pecadinho que você guarda bem juntinho, assim, sabe? Isso é iniquidade. Jesus diz assim, aparta de mim, você que pratica iniquidade. Percebe como isso põe por terra uma teoria que a gente ouve dizer por aí, de que uma vez salvo, sempre salvo? Já ouviu isso? Uma vez salvo, sempre salvo. Eu já aceitei Jesus, nunca mais, agora posso fazer o que eu quiser. Jesus diz assim, alguns dirão, mas em teu nome eu fiz isso, eu fiz milagres, eu expulsei demônios. Ele diz assim, aparta de mim, eu não te conheço. Como que uma vez salvo, sempre salvo? Da onde que tira isso? Quem ensinou isso?
Quem te ensinou isso? Não foi com Jesus? Não foi com Ele? Não foi com Jesus. Por isso que a gente precisa nos abrir para o verdadeiro ensino. Esse é o título da mensagem, o verdadeiro ensino. Eu preciso me abrir para isso. É isso que Jesus veio fazer, Ele veio ensinar, Ele veio mostrar, não só como teoria, mas na prática. Dizendo assim, você pode conhecer a teoria e praticar também. E todos nós podemos. É dessa forma. Por isso a moral ela é muito superior à lei. Ela supera em muito a lei. É ela que baliza todas as nossas atitudes. E se formos assim, se vivermos isso, realmente nós vamos viver o verdadeiro ensino. Vamos praticar o verdadeiro ensino. Amém?